responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Quem está preparado, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu estava em casa, estava em casa, ó. Eu estava orando, estava meditando na palavra, e se levantou uma passagem no meu coração a respeito da importância da instrução. Muitas vezes nós pensamos que Deus, tudo que Deus quer fazer na nossa vida é só nos salvar. Mas, amados, isso é a primeira parte. Porque não adianta a gente ser salvo e permanecer vivendo nas mesmas práticas do defunto lá fora. Quando nós vivíamos no mundo, quando nós vivíamos dentro de um sistema corrompido, mundano. Porque Deus nos fez para o louvor da sua glória. Então tudo aquilo que nós temos que fazer, falar, viver, nós devemos refletir a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E existe uma passagem muito interessante, eu queria começar a ministrar e pedindo para você abrir lá no livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, quem encontrou, diga amém. Amém. Jesus, ele estava trazendo alguns tipos de revelação aqui, e ele estava falando a respeito, ele fez uma declaração, e os judeus ouviram uma determinada declaração de Jesus, e Jesus disse o seguinte: eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse essa frase, aqueles judeus, eles se escandalizaram, e aqui no versículo 32, ele diz, no versículo 30, ele diz, eu e o Pai somos um. 31, ele diz, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Versículo 33 diz, responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Agora preste atenção numa coisa. Você teria dificuldade hoje à noite de dizer essa frase, eu e o Pai somos um? Então diga eu e o Pai somos um. Você crê nisso, amado? Só que essa declaração, embora profunda, mas simples para nós, porque essa consciência já está tão firmada dentro de nós, que nós não temos dificuldade de dizer que Deus está em nós estamos nele, e por isso nós somos um. Para nós é tão simples essa declaração. Mas para os judeus daquela época, aquilo era uma blasfêmia. Porque eles viam Deus de uma forma tão diferente, tão longe, tão distante, tão acima, que ninguém poderia dizer ou se igualar a Deus, declarando que estariam juntos, unidos a Deus no mesmo propósito, na mesma posição. Então eu quero que você entenda o seguinte, a palavra de Deus, amados, ela veio com o propósito não apenas de enfeitar a sua estante, a sua mesinha, ou servir de apoio para alguma coisa. Essa palavra, ela foi falada, inspirada, revelada, para trazer uma abertura da nossa visão e da nossa mente, para nós nos tornarmos aquilo que Deus diz que nós somos. Amém? Eles se escandalizaram não por causa de obras. Jesus disse, vem cá, vocês estão querendo me apedrejar por que obra? Ele disse, não é pelas obras que você faz. Então, na realidade, eles estavam sendo escandalizados, ou eles estavam se escandalizando mais pelo que eles ouviram do que por aquilo que eles viram. Porque obras boas qualquer pessoa faz. Vocês concordam comigo? Existem muitas pessoas, as obras boas, elas não estão relacionadas ou restritas apenas aos crentes. Existem muitas pessoas
muitas religiões, muitas seitas que são conhecidas e seguidas por causa de quê? De obras. Amém? Mas qual é o nosso diferencial? Não são apenas as obras, mas são declarações de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Amados, o cristianismo significa a grande confissão de seguidores que seguem a palavra. Nós devemos abraçar a palavra e tornar ela o manual de Deus para a nossa vida. Então, quando Jesus fala a respeito de coisas que aquelas pessoas não entendiam, é porque estava acima do entendimento delas. Hoje, Deus quer que você entenda que Ele está liberando palavras sobre você para tirar você da condição que você está, para tornar você maior do que você é, para tornar você mais poderoso do que você é, para fazer você ir mais longe do que você está. E muitas vezes, coisas que nós ouvimos, nós achamos absurdos porque dizemos, não, isso não é para mim. Porque comparamos o que está sendo dito com a nossa realidade natural. Você está aqui? Você está entendendo isso? Amados, a sua realidade natural não significa absolutamente nada para Deus, porque o que importa é o que Deus diz, não onde você está temporariamente. Aleluia! Nós não somos pessoas presas tentando ser libertas. Nós não somos pessoas enfermas tentando ser curadas. Quando você parar para entender que Ele já te libertou, Ele já te salvou, Ele já te perdoou, Ele já te colocou você uma natureza santa, Ele já te deu autoridade, Ele fez de você a justiça dEle e começar a andar de acordo com essas verdades, o diabo vai ficar todo o tempo debaixo dos seus pés e não apenas em alguns momentos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você é livre. Só que você não está com cara de quem é livre. Aleluia! Querido, deixa eu te ensinar uma coisa. O verdadeiro reavivamento começa com a pregação da palavra. Sabe, amados, quando você começa a ouvir a palavra e ela começa a borbulhar dentro de você, você está em reavivamento. Você não vai entrar em reavivamento quando uma mão é colocada sobre a sua cabeça, porque se você não tem a palavra, a unção ela vai passar direto como uma peneira e vai embora, porque a unção só trabalha quando encontra a palavra dentro de nós. Eu estava ouvindo o início do culto, os louvores, amados, milhares de passagens já começaram a vir dentro de mim, e eu comecei a abrir a palavra para lá e para cá, que eu disse, meu Deus do céu, se eu for ler todos os versículos que estão subindo dentro de mim, a gente só vai embora amanhã. Porque você começa a ficar tão empolgado, quando você começa a ouvir determinadas coisas, aí Deus começa a trazer revelação, Deus começa a trazer direção, Deus começa a trazer instrução, e você diz, nossa, tem isso aqui. Aí você lembra de outro versículo que junta com aquele, e você vai montando verdades dentro de você, amados, e vai construindo realidades, e chega uma hora que você tem que se controlar para não sair correndo. Você começou a ouvir, nossa, nós cantamos uma música, eu sei quem eu sou. Eu sou teu, tu és meu, eu sou curado, eu estou vivo, eu pertenço a ti, tu pertences a mim. Amado, eu já estava pronta para correr. Isso é quando você abre o seu coração para deixar a palavra falar com você. Sacode a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você é muito maior por dentro do que você é por fora. Aleluia! Eu sei que vão ter pessoas que vão assistir essa ministração e eu quero dizer para você, você só vai permanecer nessa cama de enfermidade até o tempo que você aceitar que Ele já curou você, que Ele já libertou você e que você não precisa mais estar aí. A palavra, amados, ela tem poder de mudar qualquer realidade natural que você está vivendo hoje. Aleluia! A palavra de Deus diz, esta palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração.
Essa palavra não podia estar mais perto de você. E quando Deus diz que ela está perto, Ele está dizendo, a sua realidade, ou vamos dizer assim, a sua mudança também está perto de ti. Ela está na tua boca, ela está no teu coração, então abre sua boca e essa mudança vai acontecer. Porque a palavra falada, ela muda quadros e situações na nossa vida. A Bíblia diz, volta lá 2 páginas, João 8. João 8, mais uma vez, Jesus estava explicando coisas, mostrando coisas, e os judeus, eles sempre estavam questionando o que Jesus dizia. Amado, será que você é corajoso o suficiente para aceitar e declarar o que Deus diz a seu respeito? Quando você começar a declarar, eu sou ungido. Você não precisa de uma mão sendo colocada na sua cabeça para você se tornar ungido, porque o Espírito de Deus está dentro de você, a unção de Deus está dentro de você, e quando você andar com essa consciência, o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. Jesus, ele começou a falar coisas, e mais uma vez, aqueles escribas e os fariseus da época, os religiosos, aqueles que tinham a palavra, eles não entendiam. Jesus aqui no versículo 30 diz assim, dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na igreja. Aonde? Aonde, gente? Na palavra de Jesus. Na minha palavra. Sois verdadeiramente o quê? Meus discípulos. Ou meus seguidores. Se você diz que segue Jesus, mas você não permanece no que ele diz, você está enganando a você mesmo. Você não é seguidor. Porque Jesus permaneceu em todas as palavras que Deus falou para ele cumprir. Mesmo que aquilo fosse contra a sua vontade. Amados, Deus não está tão interessado no seu conforto quanto na sua obediência. Eu posso ter um amém? O que Deus quer é que você permaneça. Mas muitas vezes nós estamos dançando a valsa da incredulidade. Sabe como é a valsa da incredulidade? Uma hora você crê. Outra hora você não crê. Uma hora você está em cima e outra hora você está embaixo. Uma hora você está alegre e outra hora você está triste. Permanecer é você ficar em cima de algo firmado até aquilo criar raízes e fazer com que você estabeleça seus alicerces sobre aquilo. Você sabe o que é permanecer na palavra? É você ficar em cima dela até que você crie raízes e ela grude em você. E por mais que as circunstâncias deem contra você e elas tentem te mover, a palavra sempre vai ser aquilo que está debaixo dos seus pés. E quando eu falo debaixo dos seus pés é como fundamento, como base, como alicerce que te segura na época da tempestade. E aí Jesus diz, se você permanecer, você é meu discípulo. Aí ele diz, e porque você permanece na palavra, você vai conhecer a verdade. Entenda uma coisa. Às vezes a gente pensa que o que a gente ouve já é o conhecimento da verdade. E não é. Sabe, querido, o que você está ouvindo aqui hoje à noite são informações daquilo que está contido na palavra. Agora, quando você medita nessas verdades, quando você agarra essas verdades, quando você abraça, como o Tiago diz, acolhendo com mansidão a palavra da verdade, ela se torna vida dentro de você. E ela vai cumprir o propósito pelo qual Deus a enviou. E aí você vai conhecer a verdade, porque ela vai estar atuando e realizando aquilo que ela disse, cumprindo tudo aquilo na sua vida.
Porque senão, se aquilo que nós estivéssemos ouvindo já fosse já a manifestação da verdade, a gente não precisaria mais ficar vindo para a igreja para aprender coisas, porque a primeira vez que a gente ouviu, a gente já está andando naquilo. E você sabe que isso não é verdade. Quantas coisas nós precisamos ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, até que a ficha caia, até que você diga, eita, é isso, agora eu entendo, agora eu recebo, agora eu vou ficar firmado nessa posição, porque ninguém mais vai tirar essa realidade de dentro de mim. Isso é a verdade. É quando você para sobre essa palavra e deixa ela fincar raízes dentro de você. E quando você permanece, você se torna discípulo. E aí sim, você vai entender, você vai ver com clareza o que é que a palavra de Deus diz. E essa verdade, ela vai libertar a sua vida. Você está entendendo, querido? Mas ouvir a palavra uma única vez não vai produzir tudo aquilo que você precisa. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem. Está no presente. Não diz que ela veio e não diz que ela virá. Diz que a fé vem. Pelo quê? Pelo ouvir. Só que esse verbo ouvir, ele está indicando uma continuidade. No original, se a gente fosse traduzir, ficaria assim. A fé, ela vem pelo ouvir, e 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 ouvir, pontinhos de reticências. Como assim? Vou dar um exemplo. Quem aqui já fechou a casa e esqueceu que tinha fechado a casa e voltou para ver se tinha fechado? Quer ver outra coisa? Quem aqui já ficou procurando os óculos dentro de casa e os óculos estavam no seu rosto? Uma vez minha mãe quase enlouqueceu a gente dentro de casa. Menina, procura meu óculos, eu preciso do óculos. E a gente ficou procurando óculos por todos os lados. E quando teve uma hora que ela disse, não está aqui, a senhora precisa lembrar onde foi que a senhora colocou. Ela disse, eu não sei. Eu não lembro onde foi que eu coloquei. E aí ela foi tomar banho. Como era chuveiro morno, o vapor do chuveiro, da água quente, embaçou os óculos dela, estavam no rosto dela o tempo todo. Eu não sei o que foi pior, se é ela esquecer que estava no rosto dela, ou se foi a gente conversar com ela, vendo os óculos no rosto dela e ainda continuar procurando. O que eu quero falar com isso é que quando você tem uma prática contínua a respeito de algo, aquilo se torna parte de você, amado. E você se torna um usuário daquilo sem nem você perceber. É natural você usar aquilo, é natural você falar aquilo, é natural você permanecer naquela posição e é natural você agir de conformidade com aquilo que você abraçou. Chega um tempo que é complicado, às vezes, dependendo da área, da sua fraqueza. Vamos supor que você está enfermo. E você, durante muito tempo, ficou preso nessa condição. Mas um dia, você começou a ouvir a palavra. Você começou a ver e você descobriu que Jesus te libertou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no seu lugar. E uma das coisas que faziam parte da maldição da lei era doença. E aí a luz brilhou dentro de você e você diz, Cristo me libertou da maldição, Cristo me libertou dessa doença e dessa enfermidade, por isso eu sou sarado. Só que a primeira vez que você diz isso, dependendo do tempo que você passa naquela condição de enfermidade, parece mentira. Não é assim? Parece que você está falando uma coisa tão absurda. Era exatamente isso que aqueles fariseus entendiam quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Para ele aquilo era uma coisa absurda.
E eu vou te dizer, querido, existe 2 tipos de confissões. Um é confissão para a fé. O que é a confissão para a fé? É aquela confissão que você diz, mesmo sem você acreditar totalmente. Mas você começa a falar aquilo para te convencer de que aquilo é verdade. Você começa a declarar, mesmo achando a coisa mais absurda, eu sou curada. Pai, eu te dou graças porque pelas pisaduras de Jesus eu sou curada. E quanto você mais fala, você está declarando o quê? Você está permanecendo na palavra. Você está firmado em uma única verdade. E vai chegar o dia que a ficha que estava apenas na sua dimensão mental cai no seu espírito como vida, como revelação. E aí ela deixa de ser uma confissão para a fé e se torna uma confissão de fé. E aí quando você diz, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado, aquilo se torna verdade no seu corpo, porque fé foi liberada para aquela parte e traz a restauração daquela área da sua vida. Mas leva um tempo até você começar a aceitar verdades que Deus diz a seu respeito. Quando você permanecer na verdade, você é discípulo. Por quê? Porque a verdade vem e ela te liberta, ela te torna livre de qualquer coisa que você decidiu permanecer naquilo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você tem que permanecer. Algumas pessoas querem libertação através da verdade, dizendo, um dia que está curado e 10 dias que está doendo. Isso não é permanecer. Isso é ficar na valsa da incredulidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, para de dançar a valsa da incredulidade. Se você quiser dançar alguma coisa, dança humildinho, porque você não sai do canto. Você precisa permanecer na palavra. Porque a permanência é você simplesmente aceitando, ouvindo aquilo, declarando aquilo. É você renovando a sua mente todo o tempo. E aí vai chegar um momento, amados, que aquilo que estava engessado, que estava contraído, a palavra vai começar e vai começar a empurrar. E aí você começa a tomar corpo, você começa a tomar forma, e você começa a se tornar, e rompeu aquilo que te limitava, aquilo que te impedia, aquilo que fazia você ficar acuado nas circunstâncias. Amado, você não faz parte de uma igreja defensora, você faz parte de uma igreja atuante, que vai para cima, não daqueles que recuam, mas daqueles que avançam. Hoje é um dia de você dar o grito da independência às margens do Rio do Espírito. De você dizer, a partir de hoje, eu vou ficar independente da opressão que estava tentando me limitar e prender minha vida dentro das mentiras que não condizem com aquilo que meu pai diz a meu respeito. Quem vai fazer isso, amado? Não é o pastor, não sou eu, não é a pessoa que está do seu lado, por mais que ela possa te ajudar, mas só a única pessoa que pode realizar isso na sua vida é você mesmo. Porque a autoridade e o poder da sua vida está em você. Amém? Aleluia! Existem pessoas que pensam que o maior inimigo delas é o diabo. E eu quero dizer que o diabo é seu menor problema. E eu te digo por quê. Porque ele já está derrotado debaixo dos seus pés. Você pode calçar 33 e ele ainda continua lá debaixo. Porque a Bíblia diz que ele foi reduzido a nada. Ele cabe debaixo de qualquer lugar que seja pequenininho, porque Jesus reduziu ele a nada. Irmã, então por que é que ele está realizando essas coisas na minha vida? Porque você não está ocupando o seu lugar. E quando você não ocupa o seu lugar, ele vai ocupar o lugar que pertence a você. Mas na hora que você disser, Satanás, meu corpo não pertence a você,
Meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo foi lavado e foi remido pelas pisaduras de Jesus. Por isso a enfermidade é ilegal. Eu sou livre da maldição da lei. E eu estou declarando que essa doença que veio para a morte saia e volte para o lugar de onde ela veio. Você tem que conquistar, amado, os seus territórios. Você tem que conquistar o território da sua alma. Você tem que conquistar os territórios que você permitiu que a mentira, que o engano tomasse conta. Você não pode simplesmente achar que você não tem uma posição para tomar em relação à sua mente. Porque seu maior inimigo não é o diabo. Seu inimigo, como algumas pessoas pensam, não é sua sogra. Seu inimigo não é o seu irmão. Seu inimigo não é o seu patrão. Seu inimigo, amados, nem é mesmo aquele que fez alguma coisa contra você. E eu te mostro por quê. O seu maior inimigo é você mesmo. Porque como você vê e imagina, você se torna. Existem pessoas que dizem assim: ai, eu não aguento mais. Fulano me deixa louco. Se fulano está te deixando louco, é porque você deu a autoridade da sua vida para que ele fizesse isso. Você tem poder e autoridade para se manter num lugar de paz e de alegria. Agora, se você sai daquela posição, o que está fora vai vir sobre você. Você está comigo, querido? Aleluia. E ele diz, vocês ainda estão em João 8? E ele diz, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado não fica sempre na casa. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Escravidão não é algo físico. Escravidão não é uma posição física. Doença, por mais que você pense, porque está afligindo o seu corpo físico, ela não é uma condição física. Preste atenção numa coisa. As coisas, elas não têm origem no natural. A sua realidade, belisca a pessoa que está do seu lado. Não é essa a realidade que você pode tocar. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus, elas são espirituais. A Bíblia diz que a própria palavra de Deus, ela é espírito e vida. A Bíblia também diz que os anjos de Deus são o quê? Espíritos ministradores. A Bíblia também diz que Deus é espírito. A Bíblia também diz que o Espírito Santo, como o próprio nome dele diz, é um espírito. A Bíblia também diz que nós somos o quê? Espírito. E a Bíblia também diz que o diabo é um espírito. Se nós somos um espírito, Deus é espírito, a palavra é espírito, o Espírito Santo é espírito, os anjos são espíritos, as promessas são espirituais e tudo é espiritual, por que nós estamos gastando tempo tentando resolver coisas espirituais por meios naturais? As coisas não se originam aonde nós estamos vendo, nem aonde nós estamos tocando. A própria palavra de Deus diz que aquelas pessoas que se levantam contra você, você não deve atentar para elas, porque a nossa luta não é contra sangue e carne.
tudo começa no Espírito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, tudo começa no Espírito. Diga para ela, saia do andar na carne. O que é andar na carne? É andar segundo aquilo que o seu corpo diz. É andar segundo aquilo que a sua vista diz. É andar segundo aquilo que você sente. É andar segundo os relatórios desse mundo. É andar entregue às concupiscências, às vontades do seu corpo. Isso é andar na carne. O contrário disso é andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar de acordo com aquilo que Deus diz. É falar de acordo com aquilo que Deus fala. É pensar de acordo com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Jesus, ele foi na casa de Jairo curar a filha dele. Quando ele estava chegando perto da casa, algumas pessoas chegaram ao encontro e disseram, olha, não incomodas mais o mestre, porque a menina morreu. O que foi que Jesus disse? Oh, Jairo, eu sinto muito pela sua perda. Foi isso? Amado, não dá logo uma resposta de conformidade com a situação que você está vivendo, como se fosse uma sentença resolvida, até você ler e saber o que a palavra diz a seu respeito. Jesus, ele não se abalou com aquele relatório. Às vezes nós escutamos coisas e nós já dizemos, eita, nossa, que droga que aconteceu isso. Está errado. Porque nós estamos respondendo de acordo com aquilo que é imediato, com aquilo que é racional, com aquilo que é entendível. Mas a palavra da cruz, querido, ela é loucura para aqueles que creem nela, para aqueles que se perdam. Mas para nós ela é poder de Deus. Não se apresse a dar uma resposta dentro de sentimentos e de raciocínios que se levantam para enfraquecer a sua confiança. Às vezes eu vejo pessoas, já aconselhei pessoas, e quantas vezes eu já vi isso? Pessoas que estavam com problema no casamento. O marido ou a esposa chegam e dizem assim, estou indo embora. E aí o outro diz, ai, meu casamento acabou. O que é isso? É uma resposta dentro do que ela está percebendo pelos sentidos. Mas você já parou para perceber se é essa a resposta que Deus está dizendo a respeito da sua situação? Jesus chegou para Jairo e ele não disse, ô Jairo, eu sinto muito pela sua perda. Que pena que ela morreu. Tadinha, Jairo, tão nova, 12 anos. Não. Jesus andava ligado no Espírito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, se liga no Espírito. Jesus disse o quê? Ei rapaz, engola o choro. Não tenha medo. Aquele não tenha medo pode ser traduzido por quê? Tudo que é negativo, tudo que é fora da palavra vem nos assustar. Quando Jesus diz não tenha medo, ele está dizendo, ei, a resposta, a palavra de Deus garante segurança, preservação, perfeição, cura, preservação. Por isso não tenha medo, a salvação está chegando na sua casa. Jesus era a palavra, amados, em carne. Ele está dizendo, ei, a palavra está indo mudar essa realidade. Agora imagina, Jesus chega na casa de Jairo, e naquela época, eu acho engraçado porque quando alguém morria, não bastava os familiares chorarem, eles contratavam pranteadores. Eu acho que tinha lá locais com pessoas só para chorar. Imagina. Você sabia que dentro da igreja tem pessoas assim? Que qualquer relatório negativo, elas sempre estão prontas para concordar com você e desanimar com você.
Amado, se afasta de pessoas que te colocam para baixo. Se afaste de pessoas que não incentivam a resposta de Deus dentro de você. Você pode ajudá-las, mas não andar com elas, porque elas vão acabar comprometendo a sua fé. Existem pessoas que você chega e você diz assim, nossa, aconteceu uma situação, nossa, eu estou com uma dor. Olha, corre para o médico, porque eu tive uma tia, que ela começou desse jeito e ela acabou perdendo a perna. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Você diz, nossa, aconteceu uma situação assim, assim. Ela sempre tem um relatório negativo sobre aquilo. Por isso a palavra de Deus diz, querido, enchei-vos do Espírito. E por isso que a palavra diz, habite ricamente a palavra em vós. Sabe por quê? Porque quando você se enche da palavra, quando você fica cheio da palavra, você fica cheio do pensamento de Deus, você fica cheio da ideia de Deus, você fica cheio da mente de Cristo, você fica cheio do parecer de Deus. E aí quando a circunstância te aperta, o que é que sai? O relatório de Deus, a palavra de Deus, o pensamento de Deus, o que Deus diz a respeito daquilo. É como uma esponja. Você coloca a esponja debaixo da torneira, amados, ela tem o poder de absorver a água. E aí na leve pressão, o que é que sai? Água. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quando as circunstâncias te apertam, o que estão saindo? O que é que está saindo? Você está aqui ou já foi para casa? Quando você ficar cheio da palavra, cheio do Espírito, o diabo te apertar e sair palavra, e sair unção, ele vai dizer, eca! Quando uma coisa nojenta gruda na sua mão, querido, você limpa aquilo, você eca! Ele não vai querer ficar perto de você mais. Ele vai querer procurar outro despreparado, desprevenido para querer apertar. Porque você, toda vez que ele chega junto, o que vai sair é palavra, o que vai sair é o relatório de Deus sobre aquela situação. Ele não vai querer te apertar mais. Ele vai dizer, eu quero mexer com outro, porque esse aí me suja. Eca. Sentimentos se levantam. Andar em fé não significa, querido, que o céu vai estar mais azul, que a grama vai estar verde e que sempre vão ter passarinhos cantando debaixo da sua janela. Andar em fé muitas vezes significa que você está andando e existe uma nuvem negra sobre a sua cabeça, soltando raio e relâmpago, e você está dizendo, oh, aleluia, porque eu estou por cima, não estou por baixo, a alegria do Senhor é a minha força, eu não sou movido pelo que eu vejo, eu não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido por aquilo que a palavra diz a meu respeito. E essa palavra vai te imunizar, vai te preservar, que aqueles raios e aqueles relâmpagos não vão nem riscar você. Que foi o que aconteceu exatamente com Daniel. Na cova dos leões, cercado por leões. Amado, aqueles leões não eram domesticados, não. E a Bíblia diz que eles estavam com fome. Mas quando você confia no Senhor e confia na sua palavra, amados, a palavra vai servir como uma redoma de proteção ao seu redor. E que mesmo que você esteja no meio da situação, você, amado, os leões vão servir de travesseiro. O fogo não vai nem te queimar e nem você vai ficar com cheiro de fumaça, porque essa palavra é escudo para todos aqueles que nela se refugiam. Aleluia! Não, amado, escravidão não é uma posição física. Doença não é uma condição física, porque tudo começa no Espírito, e é no Espírito, na dimensão espiritual, que você precisa resolver os seus problemas. E como você faz isso? Sâmia, não tem como eu ir no céu, mas a palavra saindo da sua boca vai exatamente até onde está a origem de todas as coisas. Traz a mudança daquilo e manifesta no seu mundo natural. Mas você não confessa?
a coisa certa enquanto você não pensa da maneira certa. Porque os seus pensamentos, ou melhor, as suas palavras, elas estão totalmente associadas com aquilo que está aqui. No seu pensamento, no seu entendimento. Por isso você precisa ter a palavra dentro de você. E não apenas ter, mas você precisa entendê-la também. Eu conheço pessoas que elas conhecem a Bíblia. Elas podem citar passagens inteiras, de Gênesis a Apocalipse. E às vezes eu fico com vergonha, porque às vezes eu marco minha Bíblia e ainda coloco uns papeizinhos dentro para não esquecer a referência. E existem pessoas que às vezes elas falam de cor e salteado milhares de versículos. Mas não é pelo fato de você saber decorar do versículos das Escrituras que você está andando de conformidade com aquilo que você sabe. Oséias 4:6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento da palavra. Agora veja só que coisa interessante. Isaías capítulo 5, versículo 13 diz que o meu povo está sendo levado cativo por falta de entendimento da palavra. Veja uma coisa. Oséias fala sobre prisão. O meu povo está sendo destruído. Desculpa. Oséias fala sobre destruição. E Isaías fala sobre prisão. Cativeiro. Oséias diz que destruição vem por falta de conhecimento. Isaías diz que prisão vem por falta de quê? De entendimento. Agora, conhecimento é diferente de entendimento. A palavra conhecimento significa você ter noções sobre algo. Você tem informações sobre aquilo. Mas entendimento, querido, é você saber como aquela informação funciona na sua vida. Então não adianta você ficar que nem um papagaio declarando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se você não entende como é que essa provisão vem. Deus quer trazer para você não apenas o conhecimento da palavra, mas também o entendimento dela. Amém? E para isso você precisa de quê? Você precisa se expor. Você precisa se expor à palavra. Você precisa se expor a pessoas. Você precisa se expor à unção do Espírito para que essa unção venha trazendo clareza das coisas que estão escritas para que você possa andar nela. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 8. Não, desculpa. Primeiro vai lá para Daniel capítulo 9. Aleluia. Quem encontrou Daniel capítulo 9, diga amém. No versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo quê? Não, todo mundo junto. Eu, Daniel, entendi pelo quê? Pelos livros. Olha só, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Mas eu não quero me deter, eu não vou entrar em escatologia. Depois Tiago entra em escatologia. Mas eu quero entrar em algo que o profeta Daniel falou a respeito de como o entendimento veio para ele, a respeito dos tempos
e das revelações. Ele disse, eu, Daniel, entendi pelos livros que Jeremias escreveu. Amado, eu não sei quanto a você, mas no dia que eu li essa passagem, isso veio como uma bomba dentro de mim. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente não precisa se expor a outros tipos de informação, a outro tipo de unção que está sobre a vida de outras pessoas para crescermos na revelação da palavra. Se isso fosse verdade, Deus não teria colocado os 5 dons ministeriais na igreja para trazer ensinamento da sua palavra, para trazer maturidade e edificação para as pessoas. O que é que Deus faz? Ou qual é o propósito de Deus quando Ele levanta pessoas, livros, informações, ou pessoas sendo levantadas para pregar sobre isso? É para que você entenda qual é o propósito daquilo que Deus está falando dentro de você. Eu lembro que quando eu nasci de novo, eu tinha muitas coisas que borbulhavam dentro de mim. Mas eu não sabia colocar aquilo em ordem. Eu não entendia determinados tipos de pensamentos que eu tinha. Determinados tipos de palavras que vinham dentro de mim. Logo quando eu me converti, eu tive um sonho que eu me via ministrando para as pessoas. Mas eu não entendia o que era aquilo. Porque eu nasci dentro de um ambiente em que não se pregava sobre isso. E na realidade se pregava que mulher não podia pregar. Então eu não entendia o que era aquilo que Deus estava falando comigo. Até o dia que eu me sentei numa escola que pregava a palavra de Deus. E aí, quando à medida que eu sentei naquele lugar e comecei a ouvir a instrução, comecei a ouvir a revelação da palavra, comecei a escutar os pensamentos que Deus tinha a meu respeito, aquilo que estava dentro de mim, eu comecei a entender. Daniel era um profeta e ele tinha visões e revelações de Deus, mas não era pelo fato dele ter visões e revelações de Deus que ele entendia tudo. Ele se expôs a outras pessoas, aos livros, e aquele material começou a trazer entendimento das revelações que Deus estava trazendo para ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você precisa se submeter às instruções que Deus quer trazer para você. Por quê? Porque quando você se expõe ao ensino da palavra, quando você se expõe a mensagens e a pessoas que Deus levantou como mensageiros da palavra, os propósitos de Deus vão começar a ser entendidos dentro de você. E você vai começar a saber qual é o seu lugar nesse mundo, na palavra, qual é o seu lugar em Deus, o que você é capaz de fazer, para onde Deus está te levando, para onde Deus está te chamando, quais são os equipamentos que Ele colocou dentro de você, e você vai começar a cumprir aquilo que está no coração de Deus a seu respeito. Então algumas pessoas elas dizem, não, eu não preciso disso. Você precisa. Assim como Daniel precisou de pessoas e de influências para entender as visões de Deus, nós precisamos também. Agora veja só, eu estou encerrando já. A Bíblia fala a respeito, lá em Atos capítulo 8, que Filipe estava num determinado lugar e o Espírito Santo chegou para ele e disse, Filipe, se dispõe. E disse que Filipe foi arrebatado até uma determinada estrada, onde estava vindo, dentro de uma carruagem, o chefe dos eunucos. E ele era um alto oficial de uma rainha. Ele era uma pessoa de posição. E diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E diz que Filipe se aproximou daquilo ali e disse, vem cá, você está entendendo o que você está lendo? E ele disse, não tem como eu entender se não tem alguém para me explicar. Você precisa se expor às influências que Deus está colocando diante de você, para você entender o que Deus está falando sobre você.
Amado, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, quando nós nos dispomos para andar na sua palavra, eu sempre imagino esse quadro. Que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Deus, Ele se responsabiliza para nos guiar pelas portas certas para nós cumprirmos o seu propósito. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma imagem que eu sempre via na época que meu pai tinha fazenda. Os vaqueiros saíam para juntar as vacas no pasto, as ovelhas, no final da tarde. E eles saíam tangendo. E às vezes quando alguém vinha por aqui, elas vinham um pouco para cá. Aí o outro vinha e tangia ela até que elas conseguissem entrar pela porta do curral. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, e quando o seu desejo é cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, por mais que você vá um pouco para um lado, Deus sempre vai colocar tangedores, tangendo você, sinalizando você, colocando você pelo caminho certo, até você entrar pela porta do propósito que Deus tem para a sua vida. Deus vai te trazer, amado, para lugares, para estar diante de pessoas que vai ser influência para formar e montar o quebra-cabeça que está todo embaralhado dentro de você, colocando cada pedra no seu devido lugar, para que você olhe aquilo e diga, agora eu já sei quem eu sou, agora eu já sei o que eu fui chamado para fazer, agora eu entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida. Enquanto você não se dedicar em ser instruído, em ser ensinado, em ser apacentado, em ser admoestado, você vai ter informações soltas dentro de você. Você pode até saber coisas de cor e salteado, mas aquilo não tem liga. Aquilo não liga nada com nada. Porque uma hora você pode dizer uma coisa e outra hora você pode dizer outra. Aquilo não forma nada. Mas quando você se submete aos livros, à unção, às pessoas, ao apacentamento, à admoestação, à exortação, aos meios pelo qual Deus te coloca para que você cresça, aquilo vai sendo formado dentro de você, querido. Estruturas vão sendo formadas dentro de você. Você vai entender as revelações, você vai entender as palavras, porque você está naquele lugar e porque você ouviu aquilo. E vai chegar um dia que aquelas declarações que foram lançadas sobre você não serão uma coisa tão espantosa. Vão se tornar algo que vai ser uma realidade vivida todos os dias da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite. Eu estou olhando para uma igreja sobrenatural. Eu estou olhando para pessoas que têm o poder de ressurreição dentro de você, querido. Você tem o poder que onde você for, aonde você estiver, você tem poder de transformar qualquer realidade, qualquer situação, qualquer circunstância, por causa daquilo que Deus fez você ser. E você pode estar carregando isso e vivendo simplesmente uma vida miserável, porque você não entende. Mas nós não vamos permanecer assim. Aleluia. Olhe para suas mãos. Diga comigo, um dos propósitos pelo qual Deus criou essas mãos é para que, através delas, pessoas sejam curadas. Através das minhas mãos, eu vou liberar o poder que está dentro de mim para libertar os cativos, os oprimidos do diabo. Se você crê nisso, diga amém.
aonde você for. Aonde você estiver. E a Bíblia não diz que o poder só flui se você naquele dia tiver orado 50 horas. A Bíblia diz que o poder habita dentro de você. Ele não vem quando você ora. E por que você ora? É só para você já ter consciência de que ele já está dentro de você. E sabe, querido, o diabo vai ser o maior interessado em impedir que as revelações e a instrução da palavra não cheguem até você. E sabe por quê? Porque uma vez que você descobre quem você é, descobre o que você tem e descobre o que você pode fazer em Deus, ele está frito. Você se torna uma bomba. Você se torna, amados, você se torna alguém perigoso para ele. E a sua perspectiva sobre quem é o diabo vai mudar, porque você vai olhar para ele não com medo, não com temor, mas você vai olhar para ele como ele realmente é, um derrotado, um nada, um vencido, que Deus colocou debaixo dos seus pés. E ele não quer que você descubra isso. Por quê? Porque você, a Bíblia diz em Atos 10:38, assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, nós estamos em Cristo. Nós estamos nele. Então não é errado eu dizer, assim como Deus ungiu Sâmia com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus é comigo. Assim como Deus ungiu Juliana, assim como Deus ungiu Tiago, assim como Deus ungiu o pastor Eli, assim como Deus ungiu Sueli, assim como Deus ungiu você, assim como Deus ungiu você com o Espírito Santo, e você foi levantado para fazer o bem, andando por toda parte, desfazendo as obras do diabo, porque Deus está com você, Deus é por você, Deus vai com você, e Deus é aquele que te capacita, querido. Aleluia! Nós vamos nos levantar para abalar as estruturas dessa cidade. Amado, tenha raiva de ignorância e de falta de conhecimento, assim como você tem raiva de falta de dinheiro. Se você se levantar com tanta indignação contra a falta de conhecimento, como você se levanta contra a falta de dinheiro, amado, você vai andar à altura daquilo que Deus diz, e o diabo não é páreo para você. Eu sei que você pode estar pensando, ela está pregando isso por causa do rema. Não, eu não estou pregando isso por causa do rema, eu não vim com pregação armada. Mas eu posso te dizer que se Deus está falando com você, para você fazer essa escola, querido, isso é um tangedor, que está te colocando no caminho certo. Pela porta onde você vai ver, ouvir, conhecer verdades que vão formar o propósito de Deus para trazer entendimento para a sua vida. O grupo de louvor pode subir. E eu vou encerrar com isso. Eu lembro que quando eu me converti, todos os dias, quando eu acordava, eu dizia, Pai, eu coloco o capacete da salvação. E fazia o gesto. Eu agora estou colocando o cinto da verdade. Eu estou embraçando o escudo da fé. Eu fazia isso. Eu estou calçando as sandálias da preparação do evangelho. Estou cingindo os meus lombos com a verdade. Todo dia quando eu acordava. Aí eu saía dizendo, eu estou agora protegida. Agora veja que coisa sem sentido. Se todos os dias eu acordava e tinha que colocar a armadura, significava que quando eu chegava em casa eu tirava ela para dormir.
Então o diabo podia me atingir enquanto eu estivesse dormindo, porque eu estava desprotegida. Você está vendo o que é que a informação sem o entendimento causa? E não é isso que Paulo está dizendo. Querido, Paulo, quando falou isso, ele fez uma analogia. O que é isso? É um comparativo. Ele estava num lugar onde ele viu soldados com armadura. E ele estava o quê? Meditando na palavra. E ele estava dizendo que quando você anda com consciência da salvação, o que é salvação? Cura, preservação, perfeição, proteção e segurança. Que quando você anda com essa consciência, ela vai proteger sua mente como um capacete. Que quando você libera a fé, que quando você declara o que a palavra de Deus diz, aquela palavra que sai da sua boca, ela vai te proteger como um escudo que tem o poder de apagar todas as flechas e dardos inflamados que o diabo lança para você. E sabe por quê? Porque naquela época, os escudos eram feitos de metal, mas existiam escudos que eram feitos de couro. E era um couro curtido. E ele era mergulhado no óleo. E colocava ele para secar, e esticava ele, mergulhava ele no óleo de novo. E quando aquelas coisas batiam naquele escudo, amado, aquele escudo estava firme. E aquilo batia no escudo e simplesmente caía no chão. E não atingia quem estava por trás do escudo. A palavra de Deus saindo pela sua boca, ela é ungida. Ela está mergulhada no óleo de Deus. E amado, esse óleo, ele simplesmente imuniza você, reveste você. Ele simplesmente te protege como um escudo e nenhum mal chega até você. Por isso, Salmo 91 diz, aquele que se apega ao Senhor e faz dele o seu esconderijo, 1000 caiam ao seu lado, 10.000 caiam à sua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque quem está te guardando não é o cadeado, não é o alarme. Quem está te guardando não é o guarda-costa natural. Quem está te guardando são anjos ministradores que foram enviados para te cercar por todos os lados. É uma palavra que se torna viva para te proteger dentro daquilo que você precisa. Eu creio que vai chegar um dia. Eu creio que Deus vai começar a fazer isso quando nós formos mais crentes. Que não vamos precisar ver para crer. Quando nós já estivermos crendo, independente de ver, eu creio que Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para nós vermos coisas na dimensão espiritual. Ele está esperando primeiro que você cresça em ver. Para você não ficar mal acostumado. Porque tem pessoas que, infelizmente, elas só acreditam quando elas sentem alguma coisa. Mas, amados, eu creio que vai chegar oportunidades onde nós vamos estar num culto como esse. E de repente, amados, a presença de Deus ela vai se manifestar de tal maneira que algumas pessoas vão ter os olhos espirituais abertos. E elas vão começar a ver o mundo espiritual. O que está nesse lugar. Eu vou te dizer uma coisa. Vou dar uma palhinha para você. Se Deus abrisse teus olhos agora, você ia ver esse lugar cheio de anjos ministradores. Você talvez tenha chegado aqui com medo da hora de voltar porque você está voltando sozinho ou vai pegar ônibus. Eu quero dizer que tem um guarda-costa enorme do seu lado. Te guardando. As palavras que Deus libera. O Espírito Santo, a unção. Aprende uma coisa. Deus nunca vai liberar uma palavra sem que a unção para trazer aquela realidade não esteja disponível. Verdade.
Em outras palavras, o que é que isso quer dizer? Que existe unção suficiente nesse lugar para confirmar a verdade que você abraça. Deus está procurando corações que creem. Deus está procurando pessoas que querem avançar. Amado, chegou o tempo, não de ficar olhando a carreira dos outros. Chegou o tempo de você correr a sua própria carreira. Deus quer revelar você para você mesmo. E eu ficava colocando a armadura. E quando chegava no final do dia, eu já pegava, às vezes voltando do trabalho ou voltando da escola, eu vinha dentro do ônibus já, dizendo: Senhor, ô Pai, em nome de Jesus, me perdoe por todo pecado, consciente ou inconsciente, que eu cometi. Quem nunca fez isso? Todo dia que eu ia chegando em casa, eu ficava: meu Deus, me perdoe, Pai, me perdoe. Por quê? Porque eu achava: misericórdia, eu tenho que pedir perdão pelos pecados, porque se Jesus voltar e eu não estiver em dia com Deus, eu fico. E sabe o que é isso? Isso é consciência de pecado. O que é consciência de pecado? É você estar mais consciente do que você fazia, de quem você era, dos erros, do que você cometeu, do que consciente de quem você é agora. Porque quando você anda consciente de que você está diante de Deus numa posição de justiça, você não vai cair de bobeira. Porque você sabe: eu estou numa posição reta diante de Deus. Pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu agora vivo livre da lei, do pecado e da morte. E agora eu vivo para a justiça de Deus. O que tem limitado você? Tudo isso são limitações que impedem a sua atuação. Às vezes você não ora porque não crê que Deus pode responder a tua oração. Às vezes você não acredita que você pode pedir determinadas coisas porque você não acredita que você é merecedor. E tudo isso você está baseando por quem você é no natural. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é milhares de vezes maior por dentro do que você é por fora. Aleluia. Escuta uma coisa. Salmo 92, você não precisa abrir lá. Eu quero ser breve. Ele começa a dizer: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga porém. Diga porém. Diga para a pessoa que está do outro lado agora, diga porém. Ele está dizendo o quê? Que os iníquos estão se multiplicando, mas ele está dizendo porém. Parece que
tudo está dando para trás. Parece que a iniquidade está crescendo. Parece que tudo está proliferando. Mas ele diz, porém. Ele diz, porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem e derramas sobre mim o óleo fresco. As pessoas ao seu redor podem naufragar, podem morrer, podem passar por circunstâncias, podem estar envolvidas. Porém, o Senhor exalta, levanta o poder dele que há dentro de mim como do boi selvagem. Como assim? Se você pegar um boi selvagem e tentar colocar ele dentro de um curral, ele vai quebrar aquele negócio que está querendo prender ele. Quando você tentar pegar um boi selvagem e colocar um cabresto sobre ele, ele vai dar pinote de todo que é tamanho, mas ele não vai se deixar ser preso, porque a força que há nele quebra todo jugo, toda prisão que tentar vir sobre ele. Ele foi criado para ser selvagem e não domesticado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você é selvagem. Diga para ela, libera a fera que há dentro de você. Que é isso, irmã? Habita dentro de você o leão da tribo de Judá. Amado, deixa o leão rugir. A palavra da fé dentro de você. As pessoas ficam assim. Amado, isso não assusta nenhuma mosca. Você sabe por que o leão é temido? Quando alguém tenta se meter a besta e invadir o território dele, ele sobe no lugar mais alto. E ele... Não saiu muito bom porque minha voz ainda está rouca. Você precisa subir na rocha e liberar a palavra que está dentro de você. Viverei e não morrerei para contar os feitos do Senhor. Deus levanta a sua força, Ele renova a sua força, Ele derrama sobre você um óleo fresco, amado, para que você se levante na força e no poder do Espírito, para proclamar que Ele é bom e que a sua palavra dura para sempre. Ninguém vai ouvir se você não clamar. Jesus, quando ele falou para a figueira, ele não chegou pertinho da figueira e disse assim: oi. A Bíblia diz que ele falou e os discípulos ouviram. E sabe por quê? Porque quando aquilo que você declara, o que você declara precisa ser ouvido, sabe por quê? Para que quando aconteça, as pessoas saibam que se manifestou porque você creu. E você creu porque foi demonstrado, porque aquilo você falou, você declarou, porque você sabia que a palavra de Deus, ela não volta vazia enquanto ela não cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Morra desde as raízes. E os discípulos ouviram.
No outro dia, passando pelo lugar, Pedrinho chegou e disse: "Oh, que bafo! Mestre! Caramba, mestre! Nossa, olha! A figueira que você amaldiçoou, nossa, secou." Eu acredito que Jesus, às vezes, ele não fazia, mas eu acho que a vontade dele era fazer assim. Eles acharam tão absurdo Jesus falar com uma árvore. Não, querido, Jesus não escandalizou pelo que ele fez. Jesus escandalizou porque ele ousou fazer declarações que ninguém fazia. Ele disse: você está abismado porque uma figueira morreu, porque eu falei? Pois eis que eu te digo, se você tiver fé, você pode dizer para essa montanha: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, vai acontecer com você também. Chegou o dia de você ousar falar o que Deus quer que você fale. Amado, não declare mais para você ser abençoado só. Declare para que você seja uma bênção por onde você passar. Porque Deus quer aumentar o seu raio de atuação. Tornar você grande nessa terra para que o nome do Senhor seja conhecido através de você. Sabe o que é isso? É uma manifestação visível do que está acontecendo no invisível, nesse lugar. Está chovendo nesse lugar. Palavras de Deus estão caindo no seu coração para brotar as sementes que Ele plantou dentro de você. E eu vou encerrar com isso. Ele diz: os meus olhos veem com alegria, os meus ouvidos se satisfazem. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Agora escuta, eu quero falar para pessoas que estão aqui e o diabo disse para você: você está velho já. A sua função agora é esperar e descansar. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga para ela: quando você ficar velho, você vai continuar manifestando vida e poder. Porque Deus está contando com você para as obras dos últimos dias. Ele diz: na sua velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Querido, você que já passou dos 50, dos 60, que está chegando nos 70, dos 80, Deus criou você para produzir frutos, para manifestar a glória de Deus na sua vida. Eu não serei uma velhinha com artrite, com artrose, com nenhum ise, nenhum ose. Não andarei de bengala. Por quê? Porque eu creio no que a palavra diz. Eu vou ser cheia da vida, do fogo, da natureza de Deus operando em mim todos os dias. Aleluia! Vamos ficar em pé.